Bom, nós vamos agora ali para a nossa sala de visita, porque já tem visita sentada aqui na minha sala. Elas entraram, eu falei, fica à vontade. Enquanto eu dou um recadinho, elas assentaram. Tudo bem? Nós vamos conversar Marcele Bernardi, que é catequista. E olha o que caiu, sabe por quê, gente? Isso aqui, deixa eu falar. Eu falei ali que eu queria, que eu vou colecionar os alfinetes das nossas artesãs. Porque cada uma que vem aqui tem um alfinete diferente. E hoje a Rosana, aí ela me deu esse porta-alfinete com a tesourinha que a gente acabou de mostrar ali fazer. Então aqui eu vou colocar todos os alfinetes das artesãs que passarem por aqui, tá bom? Eu vou colecionar. Vou deixar aqui na nossa mesinha. Estava falando aqui que a gente está recebendo a catequista Marcele Bernardi. Tudo bem, Marcele? Tudo bem. E também a psiquiatra Daiane Rampazzo. Tudo bem, minha querida? Tudo bem. Seja bem-vinda. Vocês já estão à vontade aí? Já estamos. Ah, então tá bom. Fiquem bem à vontade, porque nós vamos conversar sobre um assunto sério. E eu acho que é um dos assuntos mais sérios, assim, a gente tem que levar muito a sério esse assunto. Nós vamos falar sobre traumas de infância, tá? O que você viveu lá na infância vai influenciar a sua vida adulta? Os traumas que você viveu, você tem consciência deles, as atitudes que você tem hoje. Você sabe que algumas atitudes, né, bem acentuadas, é por causa dos traumas que você viveu na sua infância? Você tem consciência disso? Como você pode buscar ajuda? O que você precisa fazer? É isso que nós vamos conversar aqui hoje com as meninas, tá bom? Daiane, Marcele. Vamos começar com a Daiane, nossa psiquiatra, dizendo, quando a gente fala de trauma, nós estamos falando de que exatamente? Nós sabemos que existem várias doenças psíquicas que se manifestam de diversas formas e geram diversas reações. Mas o trauma em si, o que é o trauma? Bom, qualquer situação adversa, né, que a criança vivencie, situação intensa, né? Então, acho que exemplificando, acho que é mais fácil a gente imaginar o que são os traumas, né? Então, a gente pensa desde perder um ente querido, perder um pai, uma mãe, né? Até uma situação de maltrato, uma situação de violência, sofrer um assalto, né? Um acidente de carro, né? Qualquer situação que é muito marcante e que a criança passa, às vezes a gente tem como prevenir, em muitas situações a gente não tem como evitar. Nós temos até uma tela que nós preparamos junto com a psiquiatra mesmo, a Daiane, falando dos tipos de traumas que a gente tem. Vamos dar uma olhadinha só para você, quando você olha algo, por que a gente sempre faz essas telas? Eu quero dizer, porque quando você vê, você grava. Tem gente que tem memória fotográfica, precisa olhar para gravar. Então, olha lá, o trauma na infância, doutora. Perda de ente querido, acidente, como você falou, assalto, catástrofe. Tivemos agora aí Brumadinho, tivemos muitas coisas acontecendo no Rio de Janeiro. E quantas pessoas ficaram traumatizadas por causa dessas catástrofes, né? Então, lá, maus tratos também dos pais ou dos cuidadores dessa criança vai gerar trauma, vai gerar uma consequência grave lá na frente, Sim. né? Sim, qualquer pessoa que passe por uma situação traumática tem consequências, né? Um adulto tem consequências. Imagine uma criança que está em formação, né? Que não tem uma personalidade ainda formada, que ainda não tem as suas emoções ainda bem estruturadas. Sim. É muito mais sério. Existem diferenças de traumas, por exemplo, esse aqui é menos grave do que esse. Existe esse nível de trauma? Não existe, né? Porque a gravidade depende muito também da frequência com que acontece, depende do apoio que essa criança vai receber depois, depende da estrutura emocional que ela tem para lidar com essas situações. Então, a gravidade não está no tipo, né? Mas acho que está nas circunstâncias ao redor. Tá, então é mais importante o cuidado que vai se ter, mais importante não é para ter o trauma, não é para existir as coisas, mas a gente sabe que existe. Né? Então, é mais importante o cuidado que nós vamos ter com essa pessoa que foi traumatizada do que o trauma em si, para que ela continue levando a sua vida de forma saudável. Sim. O cuidado que a gente vai ter e o que ela já tem de pregresso, né? Qual que é a estrutura que ela tem, a base que ela tem antes disso, né? Porque se a gente imagina uma criança que tem uma família estruturada, onde ela tem apoio, onde ela tem afeto,
ela tem uma base para se recuperar de uma vivência, né? Uma criança que já vem de uma desestrutura, a gente já sabe que a dificuldade dela é maior para lidar com a situação. Tá, a gente falou sobre traumas vários que podem acontecer, mas quando se fala de maus tratos, né, nós estamos falando exatamente de quê? Tem uma tela para mostrar isso, né, Marina? Olha lá, quando a gente fala de maus tratos, sinais de maus tratos, tá vendo? Olha lá, mudanças no comportamento. Isso aí são os sintomas que vão aparecendo a partir desses maus tratos, é isso? Isso. Mudanças no comportamento, distanciamento dos pais ou os cuidadores, e aí também professores e tudo. Mudanças no rendimento escolar, medo fora do comum. A criança passa a evitar contato físico. A gente tem que estar muito atento à criança, né? Porque não é tão simples para a criança se expressar, né? Ela não se expressa como adulto, às vezes ela não tem o vocabulário que a gente tem, às vezes ela não entende as emoções como a gente consegue discriminar o que a gente está sentindo. Então a gente tem que observar o comportamento. E esses maus tratos, que tipos de maus tratos nós estamos falando que vai gerar essas consequências? Quando a gente fala em maus tratos, o primeiro impulso, eu acho que é pensar em agressão, né? É um tipo, né? Quando a gente fala de agressão física, né? De agressão sexual, quando a gente fala de violência física, né? Mas existe, por exemplo, a violência emocional, né? Uma criança, por exemplo, que é xingada, que é humilhada, ela é ameaçada, né? Isso é um tipo de violência. Uma criança que presencia uma discussão entre adultos é uma forma de violência emocional, né? A gente tem também a negligência, né, que na verdade aí é uma ausência, né? A criança não tem o cuidado adequado, né? Então uma criança que não recebe as necessidades mínimas às vezes, né, de alimentação, de educação, de afeto, né? Falta de afeto, né? É uma forma de maus trato, né? E existe uma forma de identificar, a gente falou ali alguns sintomas que vão aparecer, né, ao longo da vida dessa pessoa, mas em casa, os pais, você que é catequista, pode dizer, existe coisas que dá para identificar, essa pessoa tem algum trauma, coisas acentuadas que dá para perceber, para que os pais em casa também que estão nos vendo agora fiquem atentos a esses sinais? A gente que trabalha com criança, né, não tem o olhar, às vezes, que uma profissional tem, mas a gente percebe no comportamento das crianças, assim, uma criança que não gosta que você chegue e abraça, né, reluta um pouco, você vai dar um beijo, ela reluta, não interage com as outras crianças da turma, né? Hoje nós temos crianças assim, de várias classes sociais diferentes numa mesma turma, né? Então a dificuldade às vezes de se relacionar por um amiguinho olhar de um jeito diferente, ou por falar, eu tenho isso e você não tem, né? Então assim, até entra um pouco em discriminação, mas a criança eu acho que ela é tão pura que às vezes ela não pensa que é uma discriminação, né? Mas de tanto ouvir às vezes um adulto falar de um outro adulto, ela copia, né? Porque a criança ela copia muito o que a gente faz. Então assim, eu acho que não só olhar atento na criança, mas no que a gente está fazendo, né? Porque eles se espelham muito na gente. Então às vezes você está nervosa, você grita, aí a criança já te olha assim. Eu sei porque eu tenho filho também, né? Às vezes a gente perde um pouco a calma, né? E eles te olham diferente. Então, assim, de repente você começa a ver que eles te imitam. Com o próprio irmão, ele começa às vezes a gritar também. Aí você fala, nossa, né? Tá na hora de eu me policiar. Então, é um olhar que tem que estar não só na criança, mas acho que na gente também, né? Sim, com certeza. Acho que isso que a Marcele está falando é exatamente o que o adulto precisa fazer, é observar a criança, né? Porque ela não vai... dificilmente ela vai te falar, está acontecendo alguma coisa, né? Você vai perceber os sinais, né? Então isso que a Marcele falou são sinais claros, né? Da mudança de comportamento, do distanciamento, a criança que fica mais calada, né? Uma criança que passa a dormir mal ou a ter pesadelo, né? A gente tem que estar atento ao que está acontecendo. Então, por exemplo, uma criança que chora, tem pesadelo à noite, essa criança pode estar apresentando alguma coisa? Pode estar, né? Pode estar. Ela pode estar assustada com alguma coisa, não necessariamente ela passou por algum trauma, né? Mas ela está vivenciando algo, né? Está passando, às vezes faz parte da própria evolução, sim, né? Mas a gente tem que estar atento, né? E aí, eu perguntei isso para perguntar para a próxima pergunta. O que os pais, quando se perceber, por exemplo, o filho começou a ficar distante, quieto, não interage mais com os irmãos, não conversa, é um sinal,
mas algo assim, bem acentuado, né? Estamos falando de uma coisa normal, algo bem anormal, atípico da criança, que não é assim. Como que o pai vai chegar nessa criança para descobrir se está acontecendo alguma coisa, por exemplo, na escola, ou se ele está sentindo alguma coisa, como é que vai ser a abordagem do pai para isso? Acho que a primeira coisa é a aproximação. O pai e a mãe têm que estar próximo dessa criança, né? Então, às vezes, a gente tem aquela conversa no carro de, e aí, como é que foi a escola, tudo bem, né? Não é nessa hora que vai sair alguma coisa importante, né? É na hora que a gente está sentado junto, que a gente está fazendo alguma coisa juntos, né? É nesse momento em que a gente pode criar oportunidades para conseguir conversar, né? Então, a gente precisa criar esses momentos de mais intimidade, né? Às vezes o questionamento assim muito incisivo, né? Está acontecendo alguma coisa? O que está acontecendo? Me conta, né? Isso já pode inibir um pouco a criança, né? Agora, é você gerar um momento de confiança, né? De um espaço onde a criança se sinta à vontade para falar. Sim. Agora nós estamos falando se esses traumas causados na infância vai gerar complicações lá na vida adulta, né? Então, falando de adultos prontos, que estão aí no meio profissional, que estão estudando, que estão construindo famílias, adultos. Essas pessoas que tiveram traumas e não percebem, né? Como que essa pessoa pode começar, e às vezes ela está numa situação até de infelicidade, ou não consegue, sei lá, ter um negócio, começa em situação financeira, vamos supor. E isso veio de um trauma, só que ela não tem consciência disso. Como é que uma pessoa adulta pode buscar esse autoconhecimento para saber, olha, eu tenho essas atitudes repetitivas aqui por causa disso, né? Uhum. Existe um ponto de partida para que a pessoa acorde e comece a falar, opa, eu posso resolver isso? Olha, em alguns casos é muito claro para a pessoa, né? Ela consegue perceber que ela vivenciou uma situação, né? E que aquilo está gerando um problema. Em alguns casos, ela vai atrás da solução do problema, né, sem entender de onde vem, qual que é a origem disso, né? Muitas vezes ela precisa de ajuda profissional. Ela precisa de alguém que possa, né, fazer uma avaliação, que possa junto com ela e tentando entender toda essa situação, toda essa história, né, para poder perceber a relação entre as coisas, né? A gente sabe que o trauma, ele pode gerar uma infinidade de transtornos, né? Na vida adulta. Na vida adulta. Vamos falar desses transtornos. Na verdade, isso pode começar na infância, né? Sim. Então, a gente fala em depressão, a gente fala em transtorno de ansiedade, a gente fala em estresse pós-traumático, né? Todos esses transtornos, eles podem começar lá no começo, lá na infância, e ninguém se dá conta. E a pessoa vai carregando isso ao longo da vida, né? E lá na vida Então, adulta? na vida adulta, isso se transforma também nesses transtornos, né? Então, a pessoa pode carregar uma depressão a vida inteira e só se dá conta que ela é deprimida lá na vida adulta, né? Pode ser ansiosa a vida inteira e só se dar conta de que essa ansiedade é um problema lá na vida adulta, né? O estresse pós-traumático é um outro problema sério que também a pessoa pode carregar ao longo de toda uma vida. A gente pensa também, por exemplo, em transtornos de personalidade, né, que é quando a pessoa tem uma personalidade disfuncional, né, que causa dificuldades para ela para se relacionar com outras pessoas ou na questão do trabalho, né? Então, são várias as possibilidades, várias alterações que a pessoa pode, às vezes, carregar, né, de muitos anos, né? E a gente imagina o que é você carregar uma depressão desde a infância e você só procurar ajuda lá na vida adulta, né? Quanto sofrimento que não se carregou, quanto problemas, né, que essa pessoa não teve. A gente tem problemas de dependência química, né, em função disso, né? A gente sabe que muita gente recorre ao uso de substâncias para lidar com alguma questão emocional, para algum sofrimento que ela tem, né? Tentativas de suicídio, são inúmeras as possibilidades. São coisas muito sérias, né, que precisam ser tratadas. Daqui a pouco a gente vai falar como pode ser feito esse tratamento,